pega o celular na metade da manhã e começa a assistir novamente, pegar as partes aí que o cérebro não memorizou, né? E a gente fica meditando no caminho a Cristo. É isso. E nós vamos dar continuidade aqui à nossa adoração, né? Com esse pensamento que em Cristo somos realmente vencedores, e é pelos méritos dele que nós acordamos nesta manhã e viemos aqui para juntos adorá-lo e contemplarmos um pouco mais da sua graça em nosso favor. E hoje, né, nós vamos continuar o estudo do livro, já no capítulo 7, para a honra e glória do Senhor. E um tema que eu preciso estar bem atenta. Eu falei hoje, quando eu orava, falei, Senhor, obrigada pelo tema desta manhã. A lição da escola sabatina já está me chacoalhando todas as madrugadas. E na sequência vem o caminho a Cristo, me completando a bênção, né? E o teste da obediência para mim é algo assim que eu preciso meditar bastante, eu preciso refletir muito, porque eu sei o quão desobediente eu sou diante de tanta luz que Deus tem me dado. Então vamos orar, meu irmão? Eu Sim, bom dia a já me todos. Como é que coloco você aqui está? de joelho. Amém. Me coloco aqui de joelho, aqueles que quiserem e puderem, sintam-se à vontade, vamos orar. Oremos então. Santíssimo e eterno Deus, Paizinho Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder contemplar as tuas belezas, ainda que corrompidas pelo pecado, mas ainda podemos contemplar muitas coisas aqui nesta terra, Pai. Obrigada pelo privilégio de viver em meio à natureza, onde todo o barulho provém dos seres criados por tuas mãos. E mesmo que às vezes nos incomoda, paramos um pouco, refletimos e entendemos que todas as coisas pertencem ao Senhor e vêm do Senhor. E há um propósito em cada uma delas. Como há um propósito em estarmos aqui, Pai. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos colocar aqui, por nos reunir, ainda que de modo virtual. Mas eu te louvo, Senhor, te louvo pela tecnologia, ainda que às vezes seja utilizada de forma corrompida, mas o Senhor nos deu a condição de usar a tecnologia para a melhor forma. Obrigada, Senhor. Eu não conhecia o Vitor. Eu nunca vi o Vitor pessoalmente. E o Senhor está me dando a oportunidade de falar com o Vitor, de ouvir o Vitor, de ouvir a voz do Senhor através da voz do Vitor. Obrigada, Pai. Senhor, eu nunca vi a Aurê, mas todas as manhãs, todos os dias, nós nos encontramos aqui nessa sala virtual. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de reencontrar meus irmãos todos os dias aqui. Toma, Senhor, cada um que já chegou aqui nesta manhã. Toma em teus braços de amor, Pai. Eu poderia citar o nome de todos aqui, mas o Senhor os conhece melhor do que a mim. Na vossa onipresença, eu sei que o Senhor está visitando cada um nesse momento.
tantos que comigo se encontram nesta sala aqui do Zoom, quanto aqueles que estão ali no YouTube. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um deles. Se estiverem com dificuldade de levantar, Senhor, estenda a tua destra. Levanta-os em nome de Jesus, Pai. Traga-os para o melhor lugar para te adorar. Não permita que eles continuem a dormir, como às vezes acontece comigo, Pai. Senhor, as doenças, as maledicências, tantas coisas, Pai, têm nos deixado dormindo diante da luz que está a brilhar sobre nós. Senhor, por favor, acorda-nos para o teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar de nós mesmos, a nos libertar de tudo que nos impede de ver a tua glória, Pai, por favor. Nesta manhã o Senhor se apresentará mais uma vez para nós. Hoje vamos refletir sobre a obediência, Pai. Ajude-nos a ser obedientes, por favor, Senhor. Limpe-nos de tudo que é mal, até aquilo que nós não conseguimos perceber, não conseguimos ver, entender como algo que nos prejudica. Por favor, Senhor, sonda-nos e nos mostre. Tome mais uma vez o teu filhinho em tuas mãos. Unja-o com teu óleo sagrado. Que ao abrir a boca, Pai, não ouçamos o Vitor, mas ouçamos o teu Santo Espírito a falar conosco. Dá-nos o teu perdão, permaneça conosco, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pai eterno e querido, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade outorgada por sua santa providência, pelo seu santo amor e carinho, de nos permitir reunirmos nessa madrugada, nessa manhãzinha de terça-feira. Nós vamos abrir a sua palavra. Neste momento, nós vamos ouvir também a palavra do Espírito de Profecia, onde há orientações, palavras de carinho para seus filhos, para nós, Pai. Obrigado por o Senhor ter nos providenciado tão ótimas circunstâncias. E não permita que a gente desperdice essas ótimas circunstâncias, meu Deus. Vivemos em um país que não está em guerra. Vivemos em um país onde temos liberdade, temos acesso à internet. Tem vários lugares que isso não é possível. Então, eu gostaria de pedir o seu espírito, meu Deus, um espírito de serviço, um espírito de missão, um espírito de coragem, de ambição, de santa ambição, Pai, para que a gente utilize isso para o bem e utilize isso de forma multiplicada e alavancada, meu Deus. Se alguém aqui estava pensando em fazer um pequeno grupo, meu Deus, abençoe para que essa pessoa pense em trazer um missionário e fazer 10 pequenos grupos na cidade onde está. Se alguém que estava pensando em fazer uma semana de oração, que o Senhor abençoe essa pessoa, dando coragem para que ela faça 5 semanas de orações, onde ela pensava em fazer um. O Senhor é o Deus de multiplicação, Pai. O Senhor é o Deus que dá 10 talentos para a gente e nos dá o poder para a gente transformar em 20. Tudo para a honra e glória do seu santo nome. E é fácil trabalhar para Ti, Pai. É só a gente falar, aqui estou eu, envia-me a mim. Levanta o seu povo, meu Deus. Levanta o seu povo, aqueles que te amam. Dá sabedoria para cada um deles. Derrama as bênçãos e as habilidades e os dons. Ensina a música para quem não sabe música, Pai. Ensina o dom da oração para quem tem a consagração como prioridade. Ensina a quem não tem o dom de cozinhar, Pai. Dá receitas, receitas que são bênção para quem vai receber o presente, receitas sem alimentos, sem ingredientes que prejudiquem a saúde.
receitas que mostrem que é possível a gente comer o que é bom sem destruir o templo do Espírito Santo, bolo sem açúcar, pães proteicos, Pai. Dá o dom para nós, para que a gente possa presentear as pessoas, para que a gente possa fazer renda e com essa renda usar para salvar almas. O Senhor tem tanto poder disponível para a gente não tem pedido, meu Deus. Eu fico pensando quão triste o Senhor fica de olhar para nós falando assim, mas eu estou aqui à disposição para te ajudar, segura no meu braço. E a gente fica, ah, não, mas não conseguimos, somos fracos. Primeiro nós temos que te obedecer e por isso a gente está lendo aqui Caminho a Cristo. Mas em segundo lugar nós precisamos pedir, Pai. Como Jabes pediu, alarga as nossas fronteiras, sua mão esteja sobre nós, nos ajude a sermos usados por Ti para diminuir, para quebrar, para sumir com o reino das trevas. Onde quer que a gente pise, Pai, que nós possamos estar acompanhados de legiões de anjos santos, quebrando vícios, quebrando pecados, pecados de adultério, pecados de violência, pecados de murmuração, que a nossa igreja seja purificada, Pai. Simplesmente porque o Senhor prometeu que o Senhor vai atender aquilo que a gente pedir. É pelo seu poder, Pai. É pelo seu poder. Atua através de nós, eu te peço. Tenha misericórdia de cada um de nós e nos use grandemente para avançar a sua obra e o seu evangelho. Que Tiago 5,20 seja a orientação de cada um aqui que busca salvar almas. Aquele que se esforça vai salvar uma alma e vai conseguir o perdão de uma multidão de pecados. Que bênção vai ser chegarmos no céu e o Senhor começar a declarar, começar a descrever para a gente que através de nossas atitudes, através de nosso serviço, multidões de pecados foram perdoados em outras pessoas, as quais a gente nem mesmo conhece. É por isso que eu te agradeço pela sala da consagração. Abençoa as meninas, abençoa todo mundo que está à frente. Possa ter continuidade, não de uma forma que seja um peso, mas de uma forma que seja uma bênção para todo mundo envolvido. Envia mais pessoas se for necessário. E multiplica as salas também. E quem dera que toda a nação tivesse como hábito, ao acordar, se unir num grupo virtual e louvar o seu nome e ler a tua palavra, para todo mundo sair cheio do Espírito Santo inspirados. Que bênção será, Pai, quando isso acontecer nesse Brasil. E nós possamos ser condutos dessa prática. Nós possamos ser evangelistas, embaixadores desse estilo de vida. E que as pessoas possam ver Cristo na nossa fisionomia e falar, qual é o seu segredo? Você fala. E a gente vai falar, toda madrugada a gente ora, por que você não vem junto? E possamos encher essa sala não com 10, 20 pessoas, Pai, não com 300 visualizações, como está acontecendo com os vídeos gravados, mas que possamos ter 100, 150 pessoas. E o grupinho, as administradoras vão ter que pagar pela versão, pela versão premium do Zoom para poder caber tanta gente. Não para vangloriar pelos números, meu Deus, mas porque as pessoas precisam, meu Pai. As pessoas não estão carentes, não estão perdidas. Nós estamos carentes, nós estamos perdidos. E aqui é uma oportunidade de aprender, de ser guiado por Sua mão. Obrigado, obrigado. Enche-nos do Seu Santo Espírito neste momento. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Vitor, meu querido, você sempre vai ouvir a mesma frase. A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja muito bem-vindo mais uma vez e que o Espírito Santo realmente te encha como você pediu, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Um bom dia a todos. Como é que vocês estão? Chegamos aqui no nosso 10º dia. Hã? Coisa boa, coisa maravilhosa. E a gente vai fazer a leitura do capítulo 7. Mas antes eu gostaria de dar três pequenos recados, curtos recados aqui. O primeiro recado é referente a algo que veio na minha mente aqui para as administradoras do grupo. Vocês vejam que as grandes empresas, as empresas mais bem-sucedidas, as organizações do mundo, elas trabalham de uma forma remota, né? A irmã Júlia mencionou que não conhece a Aurelice e tal, e pode ser que a Aurelice também não conheça a outra. E as empresas, elas atuam assim, de uma forma bem-sucedida, vocês estão sendo bem-sucedidas, mas veja que é uma boa prática, pelo menos uma vez por ano, essas empresas, elas fazem um sacrifício, elas
pagam para que todos os integrantes se reúnam fisicamente em um lugar diferente, ao menos uma vez por ano. Pensem a respeito disso com carinho. Dá trabalho, dá trabalho. Custa dinheiro, obviamente que custa. Exige A planejamento, gente ora por isso, Vitor. mas A orem gente e ora com e a gente vontade. conversa sobre isso. Vocês precisam se encontrar uma vez por ano, pelo menos, porque ao fazer isso, vocês vão sair reenergizados. A empresa que eu atuo, ela leva as pessoas do mundo inteiro, leva, de onde quer que esteja, e leva para a Europa uma vez por ano, todo mundo. Custa milhões para fazer isso. Mas eles fazem isso porque são bonzinhos? Não, porque quando a gente sai de lá, a gente sai com mais condições de atingir as metas e a missão da empresa, entende? Então, esse ano, por exemplo, fomos todos para Dubai. Foi lá onde a gente se reuniu, me levaram para lá com tudo pago. E vocês olhem para Deus, que é o Deus do ouro, da prata, e clamem e falem assim: Senhor, a gente tem que se encontrar, não por vaidade, não por questão de passeio, apesar de que o passeio não é pecado, mas pelo fato de que vocês vão sair com força no Espírito, vão orar umas pelas outras, vão se reunir. Realmente, corram atrás disso, depois conte para a gente sobre a experiência que vocês tiveram. Estabeleça uma data. Estabeleça uma data, geralmente começo de ano é uma possibilidade, para poder planejar o ano à frente. E depois conta pra gente se deu certo, tá bom? Tenho certeza que vai dar. O segundo recado alguns de vocês têm me abordado pelo WhatsApp, pessoal que tem assistido aí, eu gosto das mensagens. O segundo recado que eu quero dizer é o seguinte: quando eu demoro, eu até brinco, texto eu levo algumas horas para poder responder. Áudio eu levo de 3 a 5 dias úteis. Eu realmente tenho buscado usar cada vez menos o WhatsApp, gente. E o meu celular, ele ainda tem um defeito, ele não está ouvindo áudios de WhatsApp, eu só consigo ouvir no computador, quando eu fico na frente do computador. Mas eu não estou dizendo isso para dizer que é mal-vinda as mensagens, pelo contrário, são bem-vindas, podem mandar, a gente se esforça, eu gosto de ouvir os testemunhos, eu gosto de ouvir as mensagens, e também estão mandando dúvidas. Aí eu tenho uma irmã que mandou uma dúvida aqui, foi muito boa a dúvida, eu não vou mencionar o nome dela, eu vou responder para ela que a dúvida dela foi tão boa que não tem condições de responder agora. Eu lamento não poder responder, mas eu vou dizer até para vocês qual foi a dúvida dela. Ela falou assim, foi do assunto que eu estava falando sobre a questão de segurança em casa, né? E ela falou assim, Vitor, por exemplo, você mencionou se alguém vem fazer o mal para a gente em casa de noite, né? E aí a Bíblia nos chancela a possibilidade de até tirar a vida dessa pessoa, né? E se alguém me fez um mal, fraudou a mim na igreja, então eu devo processar ela? Como é que fica isso? Não é o mesmo espírito? E Deus não pede que a gente tenha misericórdia, a misericórdia eu quero e tudo mais. Deus também pediu, Jesus também falou que a gente deve perdoar nosso irmão 70 vezes 7, na verdade. Então, realmente aparenta que há uma dicotomia aí, há um dilema, correto? Então, é uma pergunta tão boa que ela merece, deixa eu até compartilhar aqui, ó, ela merece uma sessão específica para isso, irmãos. Não tem condições de responder tudo isso de uma forma tão rápida. Eu estou preparando uma mensagem a respeito disso. Vai se chamar Atos de Juízo. Cabe a nós, baseado numa pergunta, cabe a nós executar atos de juízo? Ou devemos deixar todo o juízo para Deus? Deus é o nosso justo juiz, na verdade? E a Bíblia fala que a gente deve esperar em Cristo, esperar em Deus, é o Deus justiça nossa, na verdade? Mas e a nós? Há alguma participação nisso? Nós devemos executar algum ato de juízo? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. A gente não vai responder aqui, não tem condições, porque a gente está seguindo o cronograma do Caminho a Cristo, na verdade. Então, eu vou fazer um convite para vocês. Se inscrevam no meu canal. A Aurelice compartilha aí depois o link. Vocês vão lá no meu canal, se inscrevem, porque quando eu lançar esse vídeo, e eu não sei quando eu vou lançar esse vídeo, vocês já vão estar lá, e vocês podem assistir. Tá? Se esse assunto te interessa, se você também tem esse tipo de dúvida, vai envolver a questão bom, não posso falar aqui porque o YouTube pode derrubar. Mas vocês imaginam o que que a gente utiliza para nos defender dentro de casa, né? O cristão pode ou não pode ter isso? Deve ou não deve? Vocês estão me compreendendo? Então, atos de juízo, qualquer ação que eu execute contra alguém em caráter restritivo, educativo ou punitivo. Isto é o que a gente vai refletir de acordo com a palavra do Senhor.
tudo bem? O que que Deus nos orienta, o que que o Espírito de Profecia nos orienta neste aspecto? Nós teremos, nós teremos esse assunto aí lá no meu canal, que tem como título Deus, Dinheiro, Matemática. Vou escrever aqui. Deus, dinheiro, matemática. Esse título é para chamar a atenção mesmo de quem é do mundo de fora, pessoas que hoje têm interesse em entender as questões de finanças. Tudo lá eu falo a respeito das finanças de acordo com a palavra do Senhor. Já temos 27 lives lá gravadas, tá bom? E se Deus quiser, a gente vai continuar gravando, vai retomar depois aqui do projeto, então, do convite da Aurelice e das meninas na sala de consagração. Esse é meu segundo recado. E o terceiro e último recado é a respeito dos convites que me surgem a respeito do ministério itinerante, que é ir pregar numa igreja física, né? E esse é ainda mais complicado. Eu tô com duas crianças pequenas, uma de 4 anos e um bebê, que acabou de fazer 1 ano de idade. Nós estamos, como mencionei, estamos num projeto da questão da vida no campo também, e tudo isso nos dificulta. Não significa que não fazemos, não significa que nunca faremos. Só digo que eu não tenho o dom do Roberto Castilho, vocês conhecem o Roberto Castilho, ou do Leandro Dalla, que viaja o Brasil e o mundo inteiro pregando. Eu gostaria de ter esse ministério, mas hoje nós temos uma certa dificuldade de enxergar em como executar esse ministério. Mas mandem os convites. E na base da oração, quem sabe Deus abre porta, realmente, para que a gente consiga fazer. Tenha no Brasil todo, regiões, às vezes eu vou a trabalho para o Brasil, quem sabe não encaixa, não é verdade? Eu viajei muito para o norte do país esse ano, eu viajo muito para Brasília, eu viajo muito para o sul, eu viajo para o Brasil, eu viajo para tudo que é canto, na verdade. Quem sabe eu estou indo para uma reunião numa quinta-feira, numa sexta, e já fico um final de semana na sua igreja, né? Mas eu não consigo prometer, tá bom? Não consigo prometer. Então, quando vierem convites assim, eu não conseguir responder de bate-pronto, eu tento dar uma resposta, claro, ali, mas se eu não conseguir voltar com uma data, é devido, eu espero que os irmãos entendam, é devido às minhas condições. Viajar com criança realmente é complicado. É realmente complicado, quem já viajou com criança sabe, e eu não quero ficar tão longe da minha família é, nesse momento ímpar da nossa vida, tá bom? Eu já passo a semana toda fora, às vezes eu viajo por muito tempo para fora, tô indo para o México daqui a pouco, então já vou ficar longe da família de novo. E aí, durante os finais de semana, eu gostaria de viajar com eles, e viajar com eles envolve uma logística que hoje eu ainda não sei exatamente como fazer. Tá bom? Eram esses três comentários que eu tinha antes da gente começar a leitura, e já vamos começar a leitura agora, enquanto eu estou abrindo de nossa praxe, você marcar aí, mandar no seu WhatsApp, ou WhatsApp, não, no chat aqui, pode ser no grupinho do WhatsApp também, tá? Com sala de consagração. O que foi que você lembrou de ontem? O que que você gostou de ontem? O que foi que te marcou? É sempre bom a gente trabalhar nossa memóriazinha para destacar em nosso coração aquilo que o Espírito Santo nos falou mais alto. O nosso capítulo 6 a gente leu inteirinho, não foi? De uma vez só, olha só, foram 4 páginas e meia. Parabéns para você. O título é Um Direito Seu. Qual foi a reflexão nossa? O nosso direito é que o que nós pedirmos, nosso Pai está preparado para nos dar. Você tem que crer que a cura está garantida em Cristo Jesus. Levanta, toma a tua cama e anda, vai para sua casa. Este é o convite que Deus tem para nós também, não só para o paralítico de Betesda, mas para mim, para você. Alguma dificuldade no seu temperamento, Deus diz para você: levanta, toma teu leito e anda. Levanta, toma teu leito e levanta de tal forma que você vai ser uma pessoa diferente no seu temperamento, nos seus gostos, nas suas vontades, nos seus propósitos. Jesus Cristo tem a cura para você. Cabe a você crer. Cabe a você, ó, crer e querer servi-lo. A gente também refletiu um pouco sobre a diferença do que é orar pelo tronco e orar pelo fruto, na verdade. Não é proibido você orar pelo fruto, você pode pedir o que você quiser para o Senhor. Mas quando você ora pelo tronco, para que Deus purifique o seu tronco, para que Ele cure o tronco da sua vida, você pode orar com mais força, você pode orar com fé, a certeza de que realmente aquilo ali é o desejo de Deus.
derramar sobre você os frutos do Espírito. E nós temos lido aqui na nossa meditação o livro Recebereis Poder, que é a meditação de Ellen White, de 1950, eu gosto muito, e o mês de março inteiro é sobre os frutos do Espírito. E esses dias a reflexão foi sobre delicadeza, o fruto do Espírito que Deus quer derramar sobre você, delicadeza. Meu amigo, se você pedir delicadeza para Deus, adivinha só o que Ele vai dar para você. É só você crer, é só você pedir e você recebe. Se você acha que você é uma pessoa muito bruta, no palavreado, ou no agir, ou se te falta o tato com as pessoas, pede que Deus te dá de graça. Amém? Assim é com todos os demais frutos do Espírito, a paciência, o amor, o carinho, a inteligência, a sabedoria. Tudo isso Deus está à disposição. É um direito teu. Que coisa boa. Foi a leitura de ontem, né? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa da leitura de ontem. Aqui a irmã falou, eu quero a delicadeza. Amém, eu também quero. Muito bem, agora a gente vai para o capítulo 7, que tem como título A obediência é um privilégio. A obediência é um privilégio. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5:17. Pode alguém não ser capaz de dizer exatamente a ocasião ou lugar de sua conversão, nem seguir toda a cadeia de circunstâncias no seu processo. Mas isso não prova que essa pessoa não seja convertida. Cristo disse a Nicodemos, a gente já falou sobre esse verso aqui, João 3:8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Vocês vejam, irmãos, que o Espírito Santo, ele não se encaixa no seu modelo, na sua mentalidade. O Espírito Santo não vai atuar exatamente da forma que você exige, da forma que você quer. O Espírito Santo atua da forma que ele quiser, na forma que ele quiser e na pessoa que ele quiser. É por isso que eu insisto e repito: pare com preconceito com as pessoas que não são da igreja. O Espírito Santo usa quem quer que seja. O Espírito Santo usa até mesmo os ébrios. O Espírito Santo usa quem for de qualquer religião. O Espírito Santo usa pessoas que não têm religião nenhuma. O Espírito Santo usa quem ele quiser, ele usa até mesmo a jumenta, ele não vai usar um batista, ele não vai usar um presbiteriano. Tem pessoas na Igreja Católica cheias do Espírito. Ai, Victor, mas eles adoram a imagem. É uma doutrina que ele não recebeu luz ainda. Doutrina muda comportamento, mas não é a doutrina que te leva para o céu. Doutrina muda as suas convicções, muda as decisões, mas a doutrina não é que te dá chancela para abraçar Jesus. Todo aquele que invocar o nome de Cristo Jesus, Senhor, será salvo. É óbvio que no fim dos tempos nós teremos um pouco remanescente, seguidor do sábado, seguidor das leis da saúde. Quem estiver comendo carne não vai fazer parte, quem não guardar o sábado não vai fazer parte. No fim dos tempos tem um povo especial, mas hoje, no dia de hoje, o que atua, o que importa é o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E algumas pessoas ainda morrem na ignorância de um pecado. É o caso de C.S. Lewis, por exemplo, que foi tão usado por Deus para poder converter milhares de pessoas no Reino Unido e no mundo inteiro. Os seus livros até hoje servem. E ele morreu fumando cachimbo. Ah, ele não vai para o céu porque ele fumava cachimbo. É por causa disso? Você acha que a pessoa não vai para o céu porque fumava cachimbo? Você também vai morrer fazendo coisas que você não sabe que é errado, porque a luz ainda não chegou para você. Então tenha mais misericórdia e menos preconceito no seu coração. Ei, fundadores da igreja adventista fumavam também e morreram fumando. Então, meu querido, terá no céu pessoas que fumavam, terá no céu pessoas que bebiam. Vitor, que coisa absurda, o que é que você está falando? Converse com o Espírito Santo e reflita a respeito disso. Porque na ignorância o pecado não é imputado. Claro, uma vez que a luz chega para a gente, cabe a nós ter que obedecer, porque senão você está pecando contra o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usa a pessoa. Quer ver um exemplo? O que aconteceu no carnaval do ano passado? Quem que sabe aqui o episódio? Eu não assisti isso aí, mas me contaram, né? Que estava lá o carnaval e a Baby Brasil, Consuelo, não sei exatamente.
ela, em cima do carnaval, começou a declarar que Cristo Jesus estava voltando. Todo mundo louco, todo mundo com a cabeça cheia de drogas e cheio de bebida e cheio de coisa, aquela música invocando os orixás e aquela coisa toda, e o Espírito Santo entra na mulher e ela fala assim: Jesus está voltando em cima do trio elétrico. Quem foi aqui que viu isso aqui? Conta aqui para mim. Você está entendendo como é que o Espírito Santo atua? E aí aquelas pessoas que estão ali, obviamente muitas ignoraram, mas vocês acham que não teve pelo menos uma pessoa que naquele momento ali foi tocada pelo Espírito Santo e deve ter abandonado a pista? O que que vocês acham? Às vezes o Espírito Santo queria salvar aquela uma pessoa. Eu acho que foram mais pessoas que ouviram e foram impactadas por aquela mensagem. Só que para você ver como é que é o grande conflito, né? Uma vez que o Espírito Santo entra na pessoa para que ela declare que Jesus Cristo é o Senhor, o inimigo entrou na outra, que não vou nem mencionar o nome, né? E ela falou assim: se Jesus vier aqui, a gente vai receber ele na porrada. Olha que coisa absurda que ela falou. Você sabe quem foi que falou isso, não sabe? Se você não sabe, não, nem precisa pesquisar quem foi. Então, o grande conflito é assim, meu amigo, é o tempo todo o Espírito Santo entrando em você, você fala uma coisa, só que você fala algo, uma coisa boa para a pessoa. Você faz um ato bom para ela. E aí o inimigo entra nela, e sabe o que que ela faz contra você? Ela fala que você não fez nada por ela. Ou ela te paga o bem com o mal. Porque o grande conflito, Satanás quer te desanimar. Então, quando você empresta algo para alguém e a pessoa some com aquilo seu, é o inimigo querendo te desanimar. É o grande conflito nas pequenas e nas grandes coisas. Vocês estão me compreendendo? Mas o Espírito Santo está atuando o tempo todo em todo mundo, não atua só quem está com o nome no livro da igreja adventista, não, tá bom? Então, por favor, vamos parar com o preconceito, porque o Espírito Santo atua na vida de quem ele quiser, na vida de quem ele quiser. Então, vamos lá continuar aqui com a leitura. Como o vento que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Essa virtude regeneradora que nenhum olho humano pode ver, gera na alma uma vida nova, cria um novo ser, a imagem de Deus. Conquanto a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos são manifestos. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho desse fato. Se bem que nada possamos fazer para mudar o coração ou pôr-nos em harmonia com Deus. Se bem que não devamos absolutamente confiar em nós mesmos ou em nossas boas obras, a nossa vida revelará se a graça de Deus está habitando em nós. Ver se há mudanças aonde? No caráter. Mas não só no caráter, nos atos. Não só nos atos, nas atividades. Olha só. Então, importa o que eu faço quando acordo? Importa, importa muito. Importa o que eu faço antes de ir dormir? Importa. Porque você está representando ou o caráter de Deus ou o caráter do inimigo. Na sua organização, nas suas prioridades. Quais são as suas prioridades? É jogar videogame? É atender os seus prazeres, seus próprios prazeres? Ou é trabalhar para os outros? Se você tem um vício que é muito egoísta, você tem que substituir por um outro vício. É por isso que muitas pessoas que eram usuárias de drogas, elas se tornam esportistas amadores, não é verdade? Uma pessoa que consumia muito, eu assisti uma entrevista de um rapaz que consumia muita cocaína e heroína, e ele se tornou um grande esportista, porque ele teve que substituir o hábito, o vício da droga pelo vício da adrenalina do esporte. Então ele pedala muito, ele escala muito, ele corre, ele nada quilômetros, tudo por quê? Porque nós somos seres de hábitos. E, infelizmente, se você destruiu o seu corpinho com hábitos ruins, se você destruiu a sua mente com hábitos ruins ao longo da sua vida, você precisa substituir isso com outra coisa. Veja só, eu nunca consumi drogas para honra e glória de Deus. Por misericórdia divina, eu nunca fui apresentado para, nunca tive essa oportunidade. Ou tive oportunidade, mas Deus me protegeu das tentações e desse perigo. Mas eu joguei videogames quando eu era criança e adolescente. E hoje eu já não jogo videogame há muito tempo, há mais de década que eu não jogo. E vocês acreditam que até hoje me vem à vontade? Para você ver, a gente deforma o nosso cérebro na nossa infância. E a gente tem que lidar com isso pelo resto da nossa vida. Eu falo com minha esposa, até quando vai durar isso aí?
Porque eu tô mais de 10, 15 anos, quando eu casei mais ou menos, eu já parei de jogar videogame, e até hoje ainda vem vontades. Por que que eu não jogo? Porque eu substituí com outras coisas. A minha noite, não, eu não fico de forma ociosa. Eu uso a noite para poder trabalhar, para poder ler, para poder preparar mensagem, para cuidar da minha família, cuidar das minhas filhas, para contar a historinha da Bíblia para elas. Agora, se eu ficar ocioso, se eu ficar sem propósito de vida, adivinha o que que começa a voltar? As tentações, e pode ser que eu não resista. Hoje já são 15 anos sem jogar, mas se a gente não olhar, vigie aquele que estiver de pé, vigia para que não caia. É por isso que se você teve algum problema com a questão de bebidas, com a questão de uso de entorpecentes, você precisa ainda vigiar mais ainda, você precisa trabalhar para Jesus, de tal forma que não tenha tempo para poder pensar nas coisas ruins, de forma que não tenha tempo para você ficar de forma ociosa, onde o inimigo possa vir e te atacar. Precisamos vigiar o tempo todo, porque o inimigo é um leão que quer nos devorar, não é verdade? Então, se nós já, infelizmente, e é o fato de, não sei se é o seu caso, mas o caso de muitos, pelo menos é o meu caso, eu destruí o meu cérebro com alguns hábitos ruins, que eu jogava muito videogame, ou assistia muito filme seriado. É necessário vigiar, porque, infelizmente, a gente vai levar a marca do pecado até a gente morrer. É verdade. Assim como Jesus vai levar pela eternidade as marcas do pecado aqui nas mãos. Infelizmente, até o dia que a gente morrer, a gente tem as tendências do mal com a gente. Mas tendência não é pecado, amém? Glória a Deus por isso. Tendência não é pecado. Jesus, mesmo com tendências, ele não pecou. Nós, mesmo com tendências, a gente pode vencer, a gente pode não pecar, amém? Amém. Por isso, que glória, que coisa gostosa é a esperança em Cristo Jesus de a gente obter vitórias independente do que a gente já passou. Então, você ver se há mudanças no seu caráter, nos hábitos e nas atividades. Será claro e positivo o contraste entre o que foram e o que são. O que eu era, né? E agora o que eu sou agora. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas é pela tendência das palavras e atos costumeiros. Que coisa gostosa. Você não vai ser uma pessoa que de vez em quando vai fazer uma coisa boa, não. Você vai acordar fazendo coisa boa, vai passar o dia fazendo coisa boa e vai dormir fazendo coisa boa. Amém? Você vai acordar sendo uma pessoa delicada. Você vai passar o dia sendo delicado e você vai dormir sendo delicado. E as pessoas vão olhar para você e falar assim: quão delicado é aquela pessoa. Coisa gostosa. É o Espírito de Cristo morando dentro de você. Amém? Quem quer ser delicado, levanta a mão. Eu quero ser paciente, eu quero ser amoroso. E aqui a promessa não é algo ocasional, um ato de amor aqui, um ato de amor acolá. É o tempo todo andando em amor, o tempo todo. Até mesmo com os animaizinhos que cruzam seu caminho. Eu estou lembrando agora que agora no campo me foi explicado, né? Eu tô aprendendo tudo do zero. Irmãos, eu fui criado em apartamento. Então, assim, eu não sei quando as pessoas falam, pega lá o conduíte. Eu não sei se é de comer ou passar no cabelo. Eu não sei nada de construção. Eu tô clamando para o Senhor me dar a sabedoria milenar da construção, a inteligência. Eu tô pedindo para que Deus. A, a Dalvani levantou a mão ou foi só para a palminha? Dalvani, você quer falar? Se quiser falar, você pode falar. Eu tô aprendendo as coisas do zero. Pode falar, Não, Dalvani. não, Vitor, você falou para levantar a mão, né? Que eu quero ser transformado. Ah, entendi. Ah, tá bom, foi mal. Desculpa, eu não saquei essa. Muito bom. Ontem eu abri a minha primeira, esse final de semana, a primeira vala da minha vida. E aí a minha esposa chegou e eu estava terminando a vala, e aí ela estava filmando, o Vitor está trabalhando aqui abrindo a vala. A vala é para poder passar o cano, né? A gente abre, coloca o cano e depois tampa de novo, e aquilo ali não vai se ver mais. E eu achei isso um prejuízo muito grande, porque deu tanto trabalho abrir a vala que eu tô com vontade de deixar a vala aberta para mostrar para as visitas, né? Para todos os amigos que vierem visitar minha casa, assim, olha a vala que eu abri aqui, olha que bonita a vala, deixa aberta mesmo, porque me deu muito trabalho, as minhas mãos estão calejadas. Só estou dizendo isso para dizer que eu estou aprendendo as coisas do zero. E uma das coisas que eu aprendi recentemente é que na nossa plantação de maracujá é necessário polinizar as florezinhas, né? E aí tem a mamangaba, né? Que é aquela abelhinha preta grande, né? Mamangaba, nome bonito, né? E ela vem e poliniza as flores. E se ela não vier, você tem que fazer isso na mão. Eu falei, eu não tenho condições de ficar polinizando essas flores na mão. Não que para mim seja algo que eu me nego a fazer, mas é porque
eu tenho tanta coisa para poder fazer, né? Eu não vou ter condições de ficar planejando as florezinhas uma por uma. Eu preciso que Deus envie a mamangá. E ontem, de manhã, eu estava trabalhando ao lado do pé de maracujá e eu não vi a mamangaba. Eu falei assim, cadê a mamangaba que ela não vem? Eu já tinha visto ela no outro dia, né? E aí, ontem à tarde, na hora do almoço, eu estava comendo, quando eu olho pela janela, quem que chegou para trabalhar? A mamangaba, enviada por Deus, um funcionário para poder polinizar todas as minhas flores, sem eu pagar nenhum salário para ela. O salário dela, quem paga é o Senhor por mim. Amém? E eu agradeci a mamangaba. Então, realmente, o campo tem lições para a gente nas coisas mais simples, né? E eu estou falando isso também para dizer o seguinte, que... Peraí, deixa eu só compartilhar de novo. Fazer essa leitura aqui que eu acabei de falar. Pela tendência das palavras, o caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Eu me perdi. Eu estava falando, meu Deus. Eu vou lembrar. Eu estava falando das pequenas coisas, mas é uma tendência da gente viver, bom, assim, de começar a perceber as pequenas coisas. Isso é a tendência que eu estou vivendo agora. De começar a perceber nos pequenos atos e agradecer a Deus pelas pequenas coisas. É isso que eu queria dizer. É uma tendência que Deus está me ensinando agora. Eu agradeci pela abelhinha ontem, pela abelhinha. É algo que Jesus, é uma lição que eu estou aprendendo, a qual eu não tinha isso naturalmente em mim. Muito bem. É verdade que pode haver um modo de proceder exteriormente correto, sem o poder regenerador de Cristo. O amor da influência e o desejo da estima alheia poderiam determinar uma vida bem ordenada. O respeito próprio poderá levar-nos a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta poderá praticar ações generosas. Por que meios, pois, poderíamos determinar de que lado nos achamos? Quem possui nosso coração? Com quem estão nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem é o objeto de nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão, e nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Tudo o que temos e somos a Ele será consagrado. Almejaremos trazer a sua imagem, possuir o seu espírito, cumprir a sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Em todas as coisas, até mesmo onde os seus pensamentos ficam divagando. Eu tenho refletido até mesmo nas palavras, nas conversas que a gente tem no cotidiano, quando a gente está perto de algum amigo, ou perto até mesmo de um irmão na igreja. As nossas conversas, elas são construtivas ou elas são aleatórias? Até mesmo conversas aleatórias que não necessariamente são coisas ruins, não estamos falando de coisas ruins, mas estamos falando de coisas que não necessariamente constroem nada, entende? Não necessariamente nos trazem uma grande reflexão. Só falando sobre o que aconteceu, a vida de alguém e tudo mais. Nem estamos falando mal, mas estamos só falando da vida de alguém. Isso já tem começado a me incomodar. É algo que eu penso o seguinte: cada minuto acordado, realmente, a gente tem que estar refletindo em coisas do alto, em coisas mais nobres, né? Em coisas mais puras, e também está conversando com as pessoas ao nosso redor sobre essas coisas mais nobres, coisas mais puras. Só que como é que você vai dar aquilo que você não tem? Se você acorda de manhã correndo e não consegue refletir na mensagem do Senhor, você não vai ter o que falar, né? Ao longo do dia. Agora, se você lê profundamente, igual a gente aprendeu, ler 7 vezes o assunto, e Deus, o Espírito Santo, te dá uma lição sobre aquilo que você fala com a pessoa. Olha, hoje eu fiz uma leitura em Hebreus, eu aprendi algo que eu nunca tinha pensado. E você fala com a pessoa. E isso vai ser o reino de Deus avançando através dos seus lábios. É para isso que Deus te chama. Não para ficar falando bobeira, não para ficar perdendo tempo. Todas. Ó, aqui, ó, ó o que está dizendo aqui, ó. Objeto de nossas calorosas afeições. Se somos de Cristo, nossos pensamentos, né? Vão estar se concentrando nele. As nossas mais doces meditações, as nossas conversações também. Almejaremos trazer a sua imagem e possuir seu espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Amém. Os que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus produzirão os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Não se conformarão por mais tempo com as concupiscências anteriores, mas pela fé do Filho de Deus seguirão as suas pisadas. Refletir-lhe-ão o caráter,
e se purificarão, assim como ele é puro. As coisas que outrora aborreciam, agora amam, e aquilo que outrora amavam, aborrecem agora. O orgulhoso e presunçoso torna-se manso e humilde de coração. O vanglorioso e arrogante torna-se circunspecto e moderado. Amém. O bêbado torna-se sóbrio e o viciado torna-se puro. Amém. Amém. Que coisa boa, que promessa maravilhosa, né? Os vãos costumes e modas do mundo são renunciados. O cristão buscará não o enfeite exterior, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Qual é o espírito que Deus que Deus elogia e é precioso? Um espírito manso e quieto. Ó, manso e quieto não significa aquele que não faz nada e fica no fundo da igreja, tá bom? O manso é aquele que tem muito para fazer e não fica estressado. Esse sim. Porque se você não é tentado a perder a paciência, então não necessariamente você é uma pessoa paciente. É só porque você não teve oportunidade, né? É o que dizem, né? A pessoa não teve oportunidade de roubar, como é que vai saber se ela é ladrão ou não? Às vezes você só não teve oportunidade. Mas se der a oportunidade, você rouba. Então, o espírito manso não é a pessoa que não faz nada. O espírito manso é aquela pessoa que tem muito para fazer, mas mesmo assim ela mantém a mansidão. E o quieto é aquele que é atacado, e mesmo assim ele não revida. Aí sim, porque Jesus ele não veio para ficar trancado dentro de casa, ele veio para trabalhar. Jesus trabalhava, hein? Ele saía de casa, passava 2, 3 horas orando primeiro, para não correr o risco de perder a paciência com ninguém. Imagina se Jesus tivesse falado uma palavra de paciência, o universo estaria perdido. Você para pensar nisso? Se Jesus tivesse, alguém pisou no pé dele, e ele tivesse dado aquele empurrão assim no pescoço, o mundo inteiro estaria condenado. Então Jesus passava 2, 3 horas orando. Agora você entende que ele passava 2, 3 horas orando antes de resolver as suas coisas, porque ele sabia que ele ia enfrentar muita gente ruim, muita gente ingrata. Eita, como Jesus é bom, como Jesus é maravilhoso. Ele curou 10 pessoas e apenas uma agradeceu. Nossa, onde é que foram parar as outras 9? Esse povo é muito sem noção. A gente ajuda eles na igreja, a gente leva roupa, a gente leva cesta básica e a pessoa sequer dá um oi para a gente depois. Irmãos, não deixem isso subir para o seu coração, não deixem. Façam como Jesus. Ore pelo indivíduo, pelo infeliz, pelo sem noção. É muita gente sem noção. Mas se você parar para pensar, não é a pessoa, meus queridos, é o demônio. Se você pensar dessa maneira, você tem menos raiva, você está entendendo? Não é ela não sabe o que está fazendo. É que, infelizmente, ela está permitindo que o Satanás entre nela com um espírito de ingratidão. Você compreende isso? Entende? Então, nós devemos orar para que aquele espírito seja expulso da vida dela, entende? A gente tem que convidar ela para as programações, as leituras, para os pequenos grupos, para que ela, aos poucos, seja transformada, como a gente está lendo aqui. O bêbado se torna sóbrio e a pessoa que é egoísta, a pessoa que é ingrata, se torna grata. Infelizmente, algumas pessoas elas vão estar sempre ao nosso redor e elas não vão permitir que o Espírito Santo atue nelas. É uma realidade triste, mas é uma realidade. Até porque a redenção começa pelo apetite, a redenção começa pela temperança. Não é assim que o professor Manuel Tapia nos ensinou? É pelo primeiro pecado que a gente se perdeu, e é pelo primeiro pecado que a gente volta a ser transformado. Então, se a pessoa ela continua comendo as coisas que ela come em casa, não há muita esperança, para ser bem sincero. Eu não consigo enxergar como, porque o Espírito Profecia fala isso. E se a pessoa ela continua com os hábitos de comer comida processada em casa, e ficar tomando o cafezinho com açúcar, e comendo alimentos, carnes e queijo e tudo mais, não tem muita esperança, não tem o que você esperar que ela se torne uma pessoa mais grata, ou esperar que ela se torne uma pessoa mais paciente, não tem condições. Então, enquanto não houver uma reforma, um jejum de 40 dias, uma mudança dos hábitos, não há muito o que esperar, você compreende? Porque o inimigo entra através da alimentação na pessoa. É porque o cérebro é embotado.
A gente não consegue ouvir o Espírito Santo. E quem que vai tomar conta de um cérebro embotado? Quem é que toma conta de um cérebro embotado? É literalmente uma possessão. A pessoa, ela é agida pelos impulsos do mal. Então, o que que você pode esperar? Não dá, não tem muito o que esperar. Então, o que você tem que ter é misericórdia. Você tem que ter amor e não crítica. Faz parte. Aconteceu com Jesus. Ele curou a pessoa, ninguém voltou para agradecer. Você também leva uma cesta básica, ela não volta para agradecer. Faz parte. Você está fazendo o mesmo que Jesus fez. Amém. Deus seja louvado por isso. Tudo bem? Só estou falando aqui porque, irmãos, eu trabalho, a minha sogra trabalha na ASA e eu e minha esposa fazemos muitos eventos na igreja. Eu não vou falar isso aqui, não. Mas acontece muito disso. Muitas pessoas que nem olham a nossa cara, a gente faz várias coisas, mas a gente está aprendendo no espírito a não permitir que isso suba para o nosso coração. É necessário. Senão vai perder ela, vai perder nós também. Eu não quero perder minha alma. Deus me livre. Não há evidência de genuíno arrependimento, a menos que se opere reforma. Restituindo o penhor, devolvendo aquilo que roubara, confessando os pecados e amando a Deus e ao próximo, pode o pecador estar certo de que passou da morte para a vida. Quando, como seres pecaminosos e sujeitos ao erro, chegamos a Cristo e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora, surge o amor em nosso coração. Todo o peso se torna leve. Amém. É isso que eu quero. Não quero que nada seja pesado na minha vida. Pois é suave o jugo que Cristo impõe. O que Cristo pede para você não é pesado, é suave. Amar os irmãos que são ingratos é suave, não é pesado. Acredite. No Espírito de Cristo é suave. O dever torna-se um deleite e o sacrifício torna-se um prazer. Olha que legal. O sacrifício de ajudar torna-se um prazer. O caminho que antes parecia envolto em trevas torna-se iluminado pelos raios do sol da justiça. Amém. A amabilidade do caráter de Cristo se manifestará em seus seguidores. Era seu deleite fazer a vontade de Deus. Amor a Deus, zelo por sua glória, era o motivo dominante na vida de nosso Salvador. O amor embelezava e enobrecia todos os seus atos. O amor vem de Deus. O coração não consagrado não pode originar nem produzir. Encontra-se unicamente no coração em que reina Jesus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, 1 João 4,19. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio da ação. Eu vou repetir. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio da ação. Como é que você faz para amar mais as pessoas? Trabalhando por elas mesmo sem gostar delas. Não sabia? Quando você trabalha por elas mesmo sem gostar delas, vai gerando em você o amor. Oração é orar mais ação. Ora e ação. Você ora, mas você trabalha. Você começa a trabalhar e de quanto você vai fazendo aquilo, você vai gerando em você mesmo o amor pelas pessoas. Vai modificar o seu caráter, vai governar os seus impulsos, vai dominar as suas paixões. Subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Não só as afeições, mas ontem nós lemos que também as feições. Até a sua aparência vai parecer mais com Cristo Jesus. Oh, coisa boa! Este amor abrigado na alma ameniza a vida e espalha ao redor uma influência enobrecedora. É isso aí que a gente precisa para transformar o Brasil, para transformar a nossa casa, para transformar a nossa igreja. Há dois erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente os que só há pouco vieram a confiar em sua graça, devem especialmente precaver-se. Olha só, dois erros. Vamos aprender aqui, que a gente tem que evitar. O primeiro, do qual já tratamos, é o de tomar em consideração as suas próprias obras, confiando em qualquer coisa que possam fazer a fim de pôr-se em harmonia com Deus. Não é cerrando os dentes que você vai parar de pecar. Eu vou conseguir ser mais paciente. Não é assim. É de joelho, chorando. É refletindo nas atitudes de Jesus. É refletindo em Mateus 27, do 24 ao 54. É clamando, tá bom? Então, o primeiro erro é falar, é achar que você consegue com as suas próprias obras. Mas é possível, sim, você realizar reformas. É o que a gente vai ver aqui. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo pela fé que nos pode tornar santos. Amém. Agora, qual que é o erro oposto? O erro oposto, e não menos perigoso, é o de que a crença em que Cristo isente o homem da observância da lei de Deus. Ah, a graça de Deus me cobre, eu vou comer o que eu quiser. A graça de Deus me cobre, eu não vou olhar o que eu estou fazendo no meu planejamento do dia. A graça de Deus me cobre, Ele vai ter misericórdia e vai me ajudar a pagar as minhas dívidas, sendo que eu não aprendi a gerenciar as minhas finanças.
Não é assim. Você precisa observar a lei de Deus. E o que que a lei de Deus fala sobre o dinheiro? Que você tem que guardar dinheiro. Você precisa guardar dinheiro para momentos de emergência. Você precisa observar o que você está comendo. Você precisa trabalhar dobrado na sexta-feira. 6 dias trabalharás e no sétimo descansa. Por que você está descansando o sábado e o domingo? Por que você está descansando 2 dias? Sendo que a lei de Deus, os 10 mandamentos mandam você trabalhar 6 dias e descansar apenas um. E depois você está sem dinheiro. Por quê? Porque no domingo você não está trabalhando. Está assistindo futebol? A pobreza vai te assaltar como um ladrão, diz Provérbios. Vocês compreendem? Eu assistia futebol. Aí teve um dia que eu vi que eu era palmeirense, né? Eu não sou mais. Hoje eu sou cristão. E aí eu assistia futebol no domingo à tarde. E aí eu não tava, financeiramente, eu não estava onde eu gostaria de estar. E aí eu vi assim que o Dudu, que era o jogador do Palmeiras, ficou bastante tempo lá, ganhava 100 mil reais por semana. Aí um dia eu falei assim, por que que eu tô assistindo esse cara jogar bola? Ele ganha 100 mil reais por semana e eu tô aqui gastando meu tempo para assistir ele jogar, ele ganhando dinheiro e eu sem ganhar dinheiro no domingo. Eu falei, não, isso tá errado, pelo amor de Deus, para com isso. E aí, bom, foi pela convicção de que a competição não vem de Deus, então eu parei de assistir futebol por causa disso. E segundo, porque eu também não vou ficar deixando de trabalhar no domingo. Vamos trabalhar no domingo. Ou trabalha para Deus, ou trabalha para poder ganhar dinheiro, que você vai mandar para o ministério de Deus, para outros fazerem o trabalho de Deus, né? Que visto como só pela fé é que nos tornamos participantes da graça de Cristo. Nossas obras nada têm que ver com nossa redenção. Esse aqui é um erro, achar que nossas obras nada têm que ver com nossa redenção. Tem que trabalhar. Mas notai aqui que a obediência não é mera aquiescência externa, mas sim um serviço de amor. A lei de Deus é uma expressão de sua própria natureza. É uma corporificação do grande princípio do amor, sendo daí o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se nosso coração é renovado à semelhança de Deus, se o amor divino é implantado na alma, não será então praticado na vida a lei de Deus? Implantado no coração o princípio do amor, renovado o homem segundo a imagem daquele que o criou, cumpre-se a promessa do novo concerto. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Hebreus 10:16. Entendimentos é na mente também. Eu vou escrever a lei na sua mente. Amém? Isso aqui fala sobre memorização, tá? Amanhã a gente vai falar sobre memorização de versos da Bíblia. Tudo bem? Deus promete, ó, escrever a lei, pôr a lei dele no seu coração e escrever a lei na sua mente. Mas você precisa fazer o que foi que a gente acabou de ler? Tem os seus atos, tem a sua parte, tem a sua colaboração. Como é que você vai memorizar a lei de Deus, sendo que você não se esforça para memorizar? Amanhã a gente vai aprender a memorizar versos. Não perca. Venha às 5 da manhã, esteja aqui conosco, que eu vou falar logo no comecinho. Então, entre no horário, para a gente poder aprender como memorizar a palavra de Deus. E se a lei está escrita no coração, não vai mudar a vida? É óbvio que vai mudar a sua vida. A obediência, que é o nosso serviço e aliança de amor, é o verdadeiro sinal de discipulado. Assim diz a Escritura, e esse é o último parágrafo que a gente vai terminar agora. Porque esta é a caridade ou o amor de Deus, que nós guardemos os mandamentos. Então, o que que é amor? Ah, é que eu amo Jesus. Você ama de verdade? Porque aqui está dizendo o seguinte, 1 João 5,3. O amor de Deus é obedecer. Quando você faz a reforma da sua alimentação, você demonstra que você ama ao Senhor. É obedecer aos seus mandamentos. Não só os 10 mandamentos, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. 1 João 2,4. E aqui, meus queridos, mandamentos é toda a palavra que sai da boca de Deus. Gálatas 5:22-23, que a gente acabou de ler. Você tem que ter amor, você tem que ser um ser alegre. Você tem que se curar da depressão em Cristo Jesus. Amor, alegria, paz. Tem que ser uma pessoa de paz. Paciência, você tem que ser uma pessoa paciente. Amabilidade é diferente de amor. Bondade, benignidade é diferente de bondade. São coisas, uma é passiva e a outra é ativa. Uma é o que você é e o que você sente, a outra é o que você faz. Benignidade, eu vou atrás de fazer o bem para os outros. É a fé, e ela só, que em vez de dispensar-nos da obediência,
nos torna participantes de uma forma ativa da graça de Cristo, a qual nos habilita a prestar a obediência. Amém? Amém. E aqui a gente vai parar a nossa leitura, porque o capítulo 7 ele tem 6 páginas. Então a gente leu 3 páginas hoje. Eu parei aqui, eu tinha planejado parar aqui na página 39. E amanhã a gente dá continuidade e termina o capítulo 7 na nossa leitura de amanhã. Tudo bem? Honra e glórias a Deus somente por tudo que a gente está aprendendo aqui. Na verdade, o título de hoje diz o seguinte, que a obediência é o quê, meus queridos? A obediência é um privilégio. É um privilégio a todos aqueles que estendem a mão e falam, meu Deus, eu quero ser obediente em tudo. Não só nos atos, mas nos pensamentos. Não só nos atos, nos pensamentos, mas também nos sentimentos. O ano de 2025 é o ano de você fazer uma reforma dos seus sentimentos. Você já fez reforma das suas atitudes, mas agora está na hora de você fazer uma reforma dos sentimentos, porque os sentimentos também precisam ser reformados antes de entrar pelos portais celestiais. Clame, converse com o Espírito Santo e peça a luz do Senhor para saber quais sentimentos precisam ser entregues para que Jesus cure você, porque ele promete pegar o aleijado de 38 anos e levantar. Ele promete curar você, independente do que alguém já fez por você, independente de onde você foi criado, do ambiente que você cresceu. Jesus promete transformar você à semelhança e o caráter da imagem dele, até mesmo da personalidade dele. E as pessoas nem mesmo vão te reconhecer mais. Os seus colegas de infância, os seus parentes, os seus colegas de trabalho vão falar o seguinte: você está diferente esse ano. Vai ser a sua oportunidade de testemunhar e apontar para Jesus. Falando o seguinte, é porque Jesus mudou. Jesus me mudou. E ele pode mudar você também. Amém? Amém, amém. Isso é verdade. Precisamos experimentar hoje essa liberdade em Cristo Jesus. Essa é a liberdade de escolha que Deus nos dá. Nós estudamos anteriormente, né, um capítulo que falou sobre a bondade. Na sequência, nós estudamos sobre a paz. E hoje, nós estudamos sobre o privilégio da obediência. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar, Vitor, para que possamos encerrar esse bloco e dar continuidade com o bloco das considerações. Eu já vejo que tem gente aí querendo falar, então vamos Ah, oportunizar, né? Olha, a gente tem aprendido também que as orações em público, elas devem ser breves, né? E às vezes a gente começa a falar com Deus e a gente fala, fala e a gente não quer parar. Mas nós estamos orando em público e eu gostaria de ver aqui um candidato à segunda oração. A terceira oração será feita pelo nosso irmão Valmir, para a honra e glória do Senhor. Nós amamos ver aqui o dueto, o terceto, o quarteto. Às vezes nós temos muita gente aí cantando com a irmã Dalvanice, é uma benção. Irmã Gilda, louvado seja Deus. Seu microfone está aberto, eu acredito que é para a segunda oração. Estou Sim, certa? sim. Louvado seja Deus. Vitor, então você pode fazer a primeira, por gentileza, a irmã Gilda vai fazer a segunda e o irmão Valmir a terceira cantada. Oremos. oremos. Pai amado e querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, apesar de ser o dono, o responsável, o mantenedor do universo, o Senhor se preocupa com as pequenas coisas da nossa vida, enviando abelhinhas para o nosso jardim, cuidando, sabendo quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, e também se preocupa com as palavras que saem dos nossos lábios. Tenha misericórdia de nós, Pai, pelos momentos que nós temos entristecido, Senhor. E o Senhor promete, o Senhor é tão bom para conosco, o Senhor fala, se você não está feliz com o que você faz, com o que você fala, com o que você sente, eu te dou o meu espírito. Nós estamos aqui, Pai, de mãos abertas, pedindo então, esperando e clamando para receber o seu espírito sobre nós, para sermos transformados por completo, a tal ponto que até mesmo alguém que nos conheceu ontem, hoje já não nos reconheça mais, para a honra e glória do seu santo. Que a gente seja transformado por inteiro, de dentro para fora e de fora, que é nossas atitudes, nossas ações, para dentro, nossas decisões também. Que isso como um todo, mente, corpo e espírito, nós possamos ser transformados para a obediência, não para nos vangloriarmos, mas para darmos glórias a Ti.
e assim a luz possa reincidir em nós, Pai, num espelho cada vez mais polido, ao ponto de levar a salvação aos que nos rodeiam. Nos dá coragem no espírito para Amém. nós não enveredarmos nas dúvidas, não enveredarmos nos caminhos de trevas que o inimigo e Satanás quer que a gente acredite que não é possível vencer. Sim, é possível a todo aquele que crê. Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço por essa mensagem e peço por essa bênção a cada um que está ouvindo neste momento. Amém. Amém. Querido e bondoso Deus, continuando nessa oração, primeiramente eu quero te agradecer por estar participando dessas lives que têm transformado a minha vida desde a primeira vez que eu vi o nosso irmão Vitor fazer ali aquela semana, acho que foi 20 dias ali de pregação sobre o dinheiro, né, sobre as nossas finanças. Eu quero te agradecer por ter conhecido virtualmente esse nosso irmão, Pai, que o Senhor usa para pregar essa mensagem tão maravilhosa, Pai, tão maravilhosa, tão poderosa, que tem transformado vidas de muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Pai, abençoe essa sala, Pai, da consagração, todos nós que estamos ouvindo aqui nessas madrugadas, que possamos transformar verdadeiramente a nossa vida, Pai. Cada um de nós temos as nossas lutas, Pai. Cada um de nós temos as nossas lutas, mas nós precisamos entender que precisamos nos esforçar para que o Espírito Santo nos diga, assim, gradativamente, porque é muita coisa para deixar, para mudar, e precisamos ir deixando gradativamente para poder, naquele grande dia, quando o Senhor voltar, nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai falar para nós: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Amém. Pai amado, nos abençoa, Senhor, nos dê um dia abençoado na tua presença. O Senhor sabe a luta que cada um daqui está passando, inclusive a minha. Não está sendo fácil, meu Pai. Mas eu confio que tudo isso que nós estamos passando é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Porque o inimigo, ele já foi vencido na cruz do Calvário. Mas ele nos ataca, Pai, ataca os nossos filhos, ataca os nossos vizinhos, ataca até os nossos irmãos da igreja, para que nós nos desanimemos, para que nós fiquemos com medo, como foi falado aqui essa semana, temos medo, mas nos dá força, Senhor Jesus. Nos dá sabedoria, nos dê visão, né? Tira da gente tudo aquilo que faz com que a gente fique com medo de enfrentar os leões dessa nossa vida, Senhor. Amém. Tenha misericórdia do teu povo. É no nome de Jesus que eu te peço as bênçãos, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. tempo de ser santo, tu deves tomar. Ter vida em teu mestre, seu livre estudar. Ser junto ao seu povo, luz sempre a brilhar. E aos necessitados e para salvar. Tempo de ser puro, tu deves achar. Sempre a sós orar, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos, no Salvador, por tua conduta, dá provas de amor.
Tempo de ser forte, tu deves buscar o mestre seguindo por onde guiar. Em gozo ou tristeza, sempre obedecer. Da fonte divina, sim, nunca esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar. Muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Ter para os aflitos, voz e atos de amor. Sim, mais semelhante, ser louvado. Amém. Deus te louvado. Glória a Deus. Amém, amém. Grande é o Amém. nosso Deus, que nos dá a condição de exercitar as vozes, glorificar o nome do Senhor, louvando, né, irmão Valmir? Às vezes, lá no início, com aquela timidez, né, irmã Dalvani? E hoje tornou cantores oficiais da sala. Toda semana, aí, 2, 3 dias, eles tomam posse da bênção e glorificam o Senhor com essas mensagens maravilhosas. Louvado seja Deus. Amém. E muito obrigada a todos que se dispõem a colaborar, orando, seja de forma falada, seja de forma cantada. Eu sei que o nome do Senhor está sendo engrandecido com as nossas ações. O Vitor Amém. falou bem disso aí na mensagem, né? Orar e agir. Orar e ação. É isso mesmo, nós precisamos pedir a Deus essa graça da transformação, de tomarmos atitude diante dele para fazer o que é preciso fazer como servos dele, na causa dele, para a honra e glória dele. Irmã Juba, seu microfone permanece aberto. Você havia deixado uma mensagem no chat, eu acho que foi você mesma. Você gostaria de Isso, falar, minha amiga? 2 minutinhos. Quando o irmão Louvado seja Vitor, Deus, seja bem-vinda e que Deus obrigada, abençoe e irmã, use a sua obrigada, voz para a honra e glória dele. obrigada, minha irmã. Quando o irmão Vitor estava falando aí sobre o Espírito Santo usar pessoas fora da igreja, que não é adventista, que não guarda o mandamento de Deus, nem nada, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo, eu tinha 15 anos de idade, 15 para 16 anos. Eu nem sonhava em ser adventista, que me tornei adventista há 35 anos, eu estou com 65 agora, né? Então, nem sonhava em ser adventista, nem sabia o que era ser adventista. Até os 30 anos, nunca tinha visto falar em igreja adventista. Conhecia algumas igrejas, mas adventista, até os 30 anos da minha idade, eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu me casei com 15 anos de idade. E no dia do casamento, eu, eu fiquei assim. Eu passei um episódio muito grande ali, de os 13 até os 15 anos. Eu comecei a namorar com 13, 14, fiquei noiva, com 15 casei. E ali eu fiquei assim, sem noção, no dia do casamento, sabe? A minha mente fugiu, na realidade eu fiquei, não sei se eu posso dizer se era perturbada, o que que era. Eu sei que eu não tinha noção mais de quem eu era. E, e a minha mãe,
Ela acreditava em macumba. E a minha sogra, eles eram vizinhos, né? Então, eles não queriam que eu casasse, porque ele tinha 21 anos e eu tinha 15. E eu estava grávida de uns 3, 4 meses. E aí o que aconteceu? Que essa minha sogra, ela não queria que a gente casasse. Ela tinha 10 filhos, 7 filhos homens e 4 mulheres. O meu filho era o queridinho dela, não era o primeiro nem era o último, era o do meio. Mas ela não queria que eu casasse com ele. Ele foi meu primeiro namorado e ela não queria. Então, no dia do casamento, eu amanheci assim, perturbada, porque eu estava grávida, e aí eu, com aquela alegria do casamento, sei lá, o que foi que aconteceu, a minha mente fugiu. E a minha mãe começou a achar que era macumba, que eles tinham feito macumba para mim. E aí começou aquela história, minha mãe levava eu nos centros de macumba, o meu marido pegava o dinheiro que ele recebia na firma, que ele trabalhava em metalúrgica, e dava todo lá na macumba para fazer despacho, para fazer um monte de coisa, para me curar. E eu cada dia pior, cada dia pior, cada dia pior. A minha sogra colocava lá um quadro, um quadro de Jesus, né, porque ela era muito católica, e, e eu sei que virou aquela loucura. Encurtando a conversa, porque eu sei que o tempo aqui é bem curto, a minha mãe, falaram para ela, isso aconteceu lá em Tentando, Diadema, chefe. lá em Diadema aconteceu. Tinha um lugar Mas lá para orar nunca é tarde. que tinha um centro de macumba, e era muito famoso. Falou, ó, leva ela lá nesse lugar. Minha mãe já tinha me levado num monte de centro, num monte de coisa de macumba. E cada dia eles falavam, tem que fazer um despacho, uma galinha preta com não sei o que lá, e aí tinha que comprar todas aquelas coisas, tinha que pagar um dinheirão. E eu cada dia pior, cada dia pior. Aí me levaram ali, naquele centro de macumba. Eu lembro, por eu estar com a cabeça ruim, muitas coisas eu não lembro, mas isso aí eu lembro, eu acho que eu lembro para ficar de testemunho para o resto da minha vida. Eu lembro nitidamente. Ia descendo uma escadona assim, era um lugar assim, bem lá embaixo, assim, como se fosse um porão, assim. E tinha uma escada bem grande, de cimento, e a gente ia descendo aquela escada, minha mãe segurando de um lado e eu assim, sem forças para nada, eu não tinha força para nada. Minha mãe segurando de um lado, meu esposo do outro lado, e eles iam descendo aquela escada para chegar lá no centro, onde o pai de santo estava. Antes da gente terminar de descer a escada, abriu uma porta e saiu um homem vestido de branco e falou: para aí com essa menina. O problema dessa menina é no capa branca. Capa branca que eles falam é o médico, é no capa branca. Essa menina não tem problema nenhum aqui. Leva ela para o capa branca antes que seja tarde. Olha só. Aí me pegaram, me levaram para casa e não se atentaram. Acho que eles não entenderam o que era para fazer. Me voltaram comigo para casa. Aí, acho que um dia ou dois depois de tudo daquele episódio, eu fiquei louca. Eu queria matar todo mundo, sim, sabe? Era uma força que eu tinha. Vinha 2, 3 homens e eu com os pés assim, eu jogava aqueles homens na parede e me soltava. E aí minha mãe ficou com muito medo, chamou o SAMU, eles vieram com uma camisa de força, me amarraram e me levaram para o hospital lá na Avenida Paulista. Aí ali não tinha vaga, eles foram procurando até acharam, não sei se alguém conhece, que é muito antigo, um hospital chamado Charcot, ali na Anchieta, São Bernardo do Campo, e me internaram ali. Quer dizer, depois de muitas injeções, eu desfaleci. Fiquei naquele hospital 3 meses, jogada dentro de um quarto escuro, sem roupa, sem nada. Ali eu fazia as necessidades. Igual um bicho, assim, sabe? Eles colocavam um pratinho de comida num canto assim, eu acordava, olhava aquela comida, aí eu fui ficando boa. Eu acho que as medicações fez.
Eles aplicavam em mim, eu fui ficando, e grávida, tudo isso grávida, aí já estava com uns 6 meses, mais ou menos. E me jogaram ali dentro daquele quartinho, e ali eu comi as fezes, sabe? Eu não gosto nem de lembrar o que foi que eu passei. Aí eu fui melhorando, melhorando, até eu comecei a lembrar da minha mãe, comecei a lembrar do esposo. Eles iam lá me ver, mas não podia me ver, sabe? Porque eu estava naquela situação, então eu fiquei um mês incomunicável, sem ninguém poder me ver, sem ninguém. Aí depois de um mês eles me soltaram e eu comecei a recuperar e lembrar quem eu era. E depois de tudo isso, eu tive mais. Aí eles falaram para mim que o meu problema era problema de nervos e que eu não podia ficar. Quando eu ficasse grávida de novo, eu não podia passar nervoso, passar raiva, passar nada. Então, eu ganhei aquele bebê, inclusive aquele bebê faleceu com 8 meses, porque eu creio que com tanta medicação, com tanta coisa, ele com 8 meses ele tinha problema, sentia que ele tinha algum problema, mas a gente não, era uma pobreza muito grande naquela época, pobreza, pobreza, a gente não tinha o que comer, a gente não tinha, sabe, era muita pobreza. E aquela criança com 8 meses, ela veio a falecer. Deu um surto de meningite lá em São Paulo, e aquela criança veio a falecer. E através dessa criança, tive mais um varão que Deus colocou na minha vida, que faleceu há um ano e meio. Eu conheci a mensagem adventista, porque eu fiquei sabendo que. Aí eu ouvi o irmão Vitor falar essa semana que quem falou de filhos de pessoas que não iam estar lá no céu não ia se salvar. Mas teve um estudo que eu estudei antes de ser adventista, que todas aquelas crianças que morreram e os pais se salvarem, Jesus vai entregar. Jesus vai entregar essas crianças nos braços da gente. E ali eu me apeguei com força, sabe? Eu já tinha o quê? 32 anos quando eu conheci a mensagem adventista. E eu me apeguei naquela mensagem que eu ia receber o meu bebê de volta. Ele era lindo, tinha um olho azul, a coisa mais linda. Chamava Edmilson. E aí Deus colocou uma pessoa maravilhosa no meu caminho, que faleceu agora, 1 ano e meio atrás. E esse homem me ajudou. Ele não era adventista, isso que eu falo, né? Olha como o Espírito trabalha. Ele não era adventista. Ele tinha sido batista há 10 anos atrás, afastou da Igreja Batista por alguns motivos lá, se divorciou da primeira esposa, viveu 30 anos com a primeira esposa, teve 6 filhas e um filho, e se divorciou, e eu conheci esse homem nessa situação. E ele chegou para mim e falou assim, olha, eu fumava uns 2 maços de cigarro por dia, ia para as baladas, passava a noite nas baladas para esquecer a vida, deixar meus filhos com a minha mãe, ia para as baladas, separei do primeiro marido com 22 anos. Eu separei, que ele bebia muito. E aí, esse meu esposo falou, olha, eu queria levar ele para balada, até cheguei a levar ele, ele foi na balada comigo, no forró comigo lá uma noite, e voltou e falou, lá não é meu lugar, eu não gosto dessas coisas, eu queria que você procurasse uma igreja para a gente servir a Deus em espírito e em verdade. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, servir a Deus em espírito e em verdade, o que será isso? Porque eu ia nos centros, sabe? O povo falava assim, você tem que ir lá para tomar um passe, para tomar isso. Eu ia de vez em quando. E ele chegou e falou para mim, olha, você precisa procurar uma igreja. Foi aonde eu comecei. Me deu uma Bíblia de presente. E eu pensei, nossa, esse homem está doido, né? Eu nunca peguei uma Bíblia na mão. Por que eu vou usar essa Bíblia agora? Aí, vocês estão me ouvindo, pessoal? Está todo mundo quietinho. Estamos ouvindo, acompanhando. Ouvindo, sim. Fica tranquila, irmã Gilda. Pode resumir, estamos te ouvindo sim. Eu já, Estamos Nós só estamos ouvindo. atentos.
Estou O celular até. resumindo já, só para finalizar aqui. Então ele pegou e falou para mim, olha, eu comecei a procurar a igreja, fui na Universal, várias igrejas. A minha filha tinha 7 anos, que está com 46 agora. E eu levava ela para as igrejas até um dia que eu cheguei em uma denominada igreja lá, e eles começaram a expulsar demônio e fechar nossos olhos. Ela falou, mãe, eu não vou mais em igreja nenhuma para você, vai procurar seu Deus sozinha, porque eu não vou mais. Aí eu comecei a pensar, falei, se é que existe uma igreja de Deus, ele vai me mostrar, eu não vou em igreja nenhuma mais não. Parei, não fui em igreja nenhuma mais. Até que chegou uma pessoa na minha casa, uns 2 meses depois. Essa pessoa, hoje, ela me levou para a igreja e hoje ela não está na igreja. Ela era, ela era comadre, porque apesar de eu não ser de igreja nenhuma, minha mãe fazia eu batizar meus filhos na igreja católica, e todos eram batizados na igreja católica, mas eu odiava padre, não gostava de padre. Ai, desculpa, gente, eu não podia falar isso, né? Vai para o YouTube. Mas eu não gostava, sabe, de ir na igreja católica. Igreja nenhuma, né, na realidade. Igreja nenhuma eu não gostava. E acreditava em Deus, mas não ia. Aí ela falou assim, olha, eu vou me batizar na igreja verdadeira, e você vai no meu batismo. Eu tinha ido em vários batismos dela, em outras igrejas. Por ela ser muito minha amiga, eu falei, tá bom, eu vou. E vocês adivinham que igreja que ela se batizou? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Diadema. É um colégio lá, é uma escola. E eu fui no batismo dela. Falei, eu vou por ir, né? Mais uma igreja que ela vai se batizar, e eu vou. Mas eu já estava naquela busca, né? Deus já sabia, Espírito Santo já sabia. Quando eu cheguei lá, olha a pregação que o pastor fez. Contou a história do poço lá da mulher, que teve vários maridos e aquele que ela tinha não era dela. Eu falei, nossa, a Ivone contou minha história para esse pastor e ele está falando a minha vida lá em cima. Quando ele terminou a mensagem, que ele fez aquele apelo, foi como se foi como se alguém me pegasse assim, e eu ia voando, eu fui voando, assim, sabe, flutuando, e me coloquei de joelho lá na frente. E meus filhos, que era 3 na época, né? Não, já era 4, eu já tinha meu Fernando, meu caçula. Só que ele não foi, então era 3. Os 3 foram junto comigo e ajoelharam lá junto comigo. E daquele dia para cá, irmãos, eu comecei a estudar a Bíblia ali na Central de Diadema. Eu trabalhava num hospital ali perto. Eu saía na quarta-feira do hospital, já passava no culto. Fiquei um ano fumando e lutando. O último foi o cigarro que eu larguei, as joias, as roupas. Eu peguei minhas calças compridas, mandei fazer tudo saia branca para trabalhar no hospital. Nossa, eu fiquei assim, beata, sabe, beata. Quando cheguei ali naquela história de Daniel, da estátua de Daniel, eu falei, nossa, Jesus vai voltar e minha família precisa salvar. Eu fiquei assim, transtornada. E ali, uns 10 anos depois, que eu saí de lá, que eu vim embora para cá, para Hortolândia. Eu voltei na Central de Diadema e lá tinha uma moça que trabalhava comigo no hospital e falou, Gilda, eu estou aqui por você. Você me deu um livro e eu estudei aquele livro e vim aqui, tive estudo e estou aqui por você. Então, irmãos, essa é a minha história, assim, bem resumida, né? E eu ia falar 2 minutos, eu falei 10. Então, eu louvo muito a Deus e essa mensagem que o pastor, que o irmão Vitor está pregando, eu falei com ele, no particular, que todos os adventistas deveriam ouvir essa mensagem para transformar a nossa vida. Porque o povo de Deus está dormindo, sabe? Dormindo. E temos que acordar, sabe? A gente não sabe se eu vou morrer amanhã, se eu vou descansar. Mas eu tenho que descansar mudando a minha vida, né? Eu ainda ouço irmãos falar assim, alimentação não faz parte de salvação. Café não é ponto de salvação. Eu fico, gente, como que não?
Agora eu escutando aqui o irmão Vitor falar todas essas coisas aqui, eu fico assim, sabe? Desesperada, desesperada, mandando link para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo, mas dá a impressão que o povo fala assim, nossa, a Gilda tá louca, a Gilda tá ficando louca, sabe? Mandei pro nosso pastor, ele, ele ouviu e falou, irmã, glória a Deus, irmã, que Deus use o nosso pastor para fazer essas que eu estou mandando para ele. Estou mandando para ele, pastor, o senhor tem que ouvir essas mensagens, tem que pregar na nossa igreja. E ele me agradeceu muito por eu ter mandado essa mensagem para ele. Um monte de pastor, eu estou mandando, um monte. Falei, eles são pastor, mas eles precisam ouvir essa mensagem, eles precisam ouvir. Que a gente precisa, né, irmãos? A gente precisa se preparar para encontrar com Jesus, porque se a gente ficar do jeito que está, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou pecadora. Se a gente continuar assim, a gente vai se perder. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom Amém. Que dia. o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Vitor, você quer falar alguma coisa? Não sei, eu sei uma voz, não sei se é a sua. Tem muita gente com o microfone Eu aberto. gostaria Não, de falar uma. deixa o povo falar aí, porque as histórias cada dia é mais arrepiante que outra. Louvado seja Deus, é verdade, meu irmão. Então vamos lá, vamos organizar aqui esse momento para que o Espírito Santo continue falando conosco. Eu estou vendo aqui o irmão Fábio, eu tinha visto a mão da irmã Dalvani estava levantada primeiro. Irmão Fábio, você pode deixar a irmã Dalvani falar primeiro ou você precisa falar, meu irmão? Louvado seja Deus, obrigada, irmão. A irmã Zuleide também estava com o microfone aberto, eu não sei quem abriu primeiro, se foi você, se foi a irmã Zuleide, mas em nome de Jesus, vamos tentar aqui finalizar antes das 7 e vamos falar. Vamos lá, irmã Dalvani, pode abrir seu microfone, seja bem-vinda, minha amiga. Deus seja louvado. Irmã Juninha, bom dia. Na verdade, quem vai Bom começar dia. vai ser eu, irmão Valmir. Bom dia, Amém. Fica à vontade, irmão. Bom dia. irmão Vitor, que Deus continue te usando, trabalhando na vida do irmão e de todos os pregadores, aqueles que têm sido escolhidos aí para nos acordar, né? A irmã Gilda, que acabou de falar, todos que estão aqui na sala, pelo mesmo motivo, né? A gente precisa da conversão, a gente precisa da transformação. Mas me impactou muito o testemunho da irmã Gilda. A gente sabe que se a gente for falar tudo que nosso coração, tudo que está em nosso coração, né, nos alegrando, nos entristecendo, nos perturbando, se a gente for falar do nosso dia a dia, a gente vai extrapolar. A irmã Juninha já advertiu a gente várias vezes para a gente falar rapidamente, mas eu gostaria de ficar ouvindo aqui a irmã Gilda o dia todo. Eu também tenho muita coisa para falar, a irmã Dalvani, a minha irmã. A minha irmã ela foi dormir agora há pouco. Eu durmo a noite toda, eu nunca fiquei sem dormir. Mas a minha irmã ela já deu o testemunho aqui dela. Ela tem sofrido muito ataque de Satanás. A família dela, os filhos, os netos, estão tudo possesso, estão tudo já. Satanás ele conseguiu, tá? Eu queria que ela foi no banheiro agora, mas eu queria que ela me ajudasse a falar aqui. Gente, é uma coisa de louco. Satanás é aquele que enganou as nações, né? Não é assim que fala lá no Apocalipse? Aquele que enganou as nações. Misericórdia. Irmãos, eu cheguei aqui na quinta-feira à noite, vindo do Espírito Santo. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, né? Passei em Cabo Frio, peguei minha mãe lá.
e viemos aqui para a capital. Inclusive, parece que o irmão Roberto Feliz é daqui também, do bairro de onde eu fui nascido e criado aqui em Inhaúma, é verdade? Ele é de Inhaúma. A irmã Júnia sabe, alguém sabe. Veja bem, irmão, Talvez eu vim. depois a Elô possa responder, irmão. Eu tenho pouco contato com o Roberto, mas pode dar seu testemunho e depois a gente vai tentar organizar isso para vocês se encontrarem, se for possível. Tá, eu precisava do dia todo para falar aqui, tá? Mas eu vou fazer em 2 minutinhos. E a intenção de a gente ter vindo aqui no Rio de Janeiro, com o casamento da minha filha mais nova, que eu já manifestei aqui a minha tristeza delas ter nascido, porque eu já nasci no berço adventista. Elas nasceram no berço adventista. Ela casou nesse último sábado, agora com 32 anos de idade. Ela tentou arrumar um noivo adventista, não conseguiu. Irmão, eu não sei se eu posso falar coisas aqui, eu não sei se eu tenho esse direito de falar, porque muitas vezes a gente é taxado de falar mal da igreja. Eu não sei se talvez se falar a realidade é falar mal, mas as minhas duas filhas estão fora da igreja adventista, foram para a igreja da Lagoinha, eu já contei isso aqui várias vezes. E, conclusão, é, elas casaram no sábado à noite. Ela, né? Ela casou no sábado com um rapaz da igreja da Batista da Lagoinha. Eu, como pai, eu precisava estar no casamento da minha filha, entendeu? E nós viemos. Graças a Deus correu bem, tudo bem. O carro que a gente veio do Espírito Santo, ele quebrou na porta da casa da minha mãe aqui. Não entrava nenhuma marcha mais. Na verdade, a gente já saiu do Espírito Santo com esse problema. A gente ficou 2 semanas tentando consertar esse carro e de última hora ele ainda saiu de lá sem eu conseguir jogar a primeira marcha no carro. E aqui ele quebrou, não saiu do lugar mais. Isso foi na sexta-feira já, de manhã, de manhã, quando eu parei o carro na quinta-feira à noite aqui. Na sexta de manhã, quando eu fui ligar, ele já não estava, não tinha mais como sair do lugar dele. E corri para poder tentar consertar, né, no interesse de consertar, mas quando foi de tarde já, perto do pôr do sol, a gente entendeu que a gente precisava alugar um carro. E já foi alugado o carro no sábado. E ontem, ontem, a irmã Norma falou que o problema que aconteceu com ela, ela pediu a Deus que revelasse a ela. Essa cidade aqui, irmão, não vou demorar mais não, vou falar mais meia dúzia de palavras. Essa cidade aqui é uma cidade que agride muito a gente. Eu vejo aqui um monte de guerreiros, um monte de vítimas. Gente, é de arrepiar. No sábado na igreja, eu fui falar que a gente precisa vencer o pecado em Cristo Jesus. A gente precisa, eu acredito que Deus vai nos dar força e poder para vencer o pecado. Os irmãos não acreditam. Eles não acreditam.
Eu acredito em nome de Jesus que a gente vai vencer o pecado. Então, irmão Vitor, ontem, na hora de entregar o carro que nós alugamos, olha que a agitação foi grande, né? Sábado, domingo. Mas ontem, na hora de entregar o carro, eu parado, eu encostei, eu fui passar junto com o carro numa rua apertada. Então, eu joguei um pouquinho para cima da calçada. O carro pegou um bico no lado mais alto da calçada e avariou o carro. E essa avaria me custou R$ 1.850. E eu fico pensando, a gente numa luta tão grande, está todo mundo numa luta, né? Eu, na iminência de sair da... A gente mora em Itaiobeiras, né? Graças a Deus, Rio de Janeiro, para mim, é uma coisa que eu prefiro morrer do que voltar para cá. E não me sinto bem de jeito nenhum. Dalvani está aqui. Eu olho para a cara dela assim, ela está até assim meio aérea. Dalvani é do meio do mato. Irmãos, a gente precisa sair da cidade. Graças a Deus, Deus já me deu a condição de comprar um pedacinho de terra lá em Itanhobeira, dentro, na roça. E agora eu quero construir uma casinha, que essa terra não tem casa. Mas, irmão Vitor, é, o que eu devo falar com Deus? Por que aconteceu esse acidente? Eu parado ali. É, eu pequei por ter vindo no casamento. A voz do irmão Valmir sumiu. Eu não sei se é só para mim. Aurê, você pode me dar um retorno, um Não, feedback não aí? sumiu, não. Não É, sumiu, eu fiz uma ele está pergunta. refletindo. Ele está É, refletindo. Então, não, não, irmã, E, obrigada. não, e não, estamos todos também, irmão Valmir, refletindo aqui, né? É, às vezes nós somos postos em situações que aparentam não ter saída e a gente é levado pelo fluxo da situação, na verdade. E é uma luta, como o caso, como, bom, não vai dar para a gente falar tudo aqui, mas vamos tá. orando e buscando uma resposta a respeito disso. Eu creio que a gente consegue obter resposta no Os Espírito Santo, né? problemas, os problemas a gente vai ter até o final, é isso? Entendeu? Esses problemas talvez seja para alertar a gente, para nos dar, para a gente exercitar a nossa tranquilidade, a gente ter mais perseverança, a gente ter mais paz, mais tranquilidade, a gente suportar mais a dor. Eu penso que é isso. Eu vi a irmã Gilda falar, ela na ânsia, né, mandou mensagem para o pastor quer alertar todo mundo que o começo de uma transformação é uma vida regrada, né, da alimentação e tal. Que talvez, eu creio que está errado isso. Não estou criticando a irmã Gilda, porque eu sou assim também. Eu quero que todo mundo sinta aquilo que eu estou sentindo. Essa, essa necessidade de dizer não ao apetite, a abandonar aquilo que está nos fazendo mal, aquilo que está nos matando. Tá, irmã Gilda, eu não estou te criticando, mas muitas vezes a gente tem que se conter um pouco para as pessoas não falarem, olha, eles estão exagerando demais. Gente, obrigado e perdão, perdão, perdão por falar Irmão demais. Almir, eu vou deixar contigo um convite de você refletir em Hebreus 12 ao longo do dia de hoje. Foi algo que veio na minha cabeça, tá bom? Depois leia, né, com atenção, com carinho no Espírito do Senhor. Pode ler Hebreus 12, vai te fazer bem.
Quem sabe o Espírito Santo falar algo ao Senhor e a Dalvani ao longo do dia através dessa palavra, tá bom? E obrigado pelo testemunho. Amém. Amém. Deus seja louvado. O irmão Valmir falou que não era só ele que ia falar, e eu estou esperando aí a fala da irmã Dalvani. Tá tudo certo, irmã Dalvani? Sua mãozinha continua levantada. Não, querida, tudo legal, pode continuar. Obrigada, irmã. Obrigada, irmão Valmir, pelo testemunho. É isso mesmo. Eu vou dar oportunidade aqui para o Fábio. A gente fica com vontade de falar também, né? Como o irmão Valmir falou, mas os irmãos precisam falar. Irmão Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, querido. Bom dia. Eu fiquei sensibilizado aqui pela experiência contada aí pela irmã Zilda, né? E também pelo irmão que falou agora há pouco aí. A gente vê que a gente está nesse grande conflito, né? E nesse grande conflito a gente encontra todo tipo de argumentação a favor do mal. E a irmã Zilda ali falou a respeito que tem pessoas no nosso meio, né? Que dizem que café não é ponto de salvação, que alimentação não é ponto de salvação. E eu fico pensando o seguinte: o que essas pessoas consideram ponto de salvação? Eu ouvi uma pregação de um médico e ele falando o seguinte: quem diz que alimentação não é ponto de salvação é legalista. Porque ele perguntou: será que os 10 mandamentos são ponto de salvação? A obediência aos 10 mandamentos é ponto de salvação? Claro que não. Nós temos um ponto de salvação. O único ponto de salvação é Jesus. Jesus é o nosso ponto de salvação. Não existe outros pontos de salvação. A única que pode nos salvar é Jesus. E então, as coisas que ele pede para nós não são ponto de salvação. Nem a obediência dos 10 mandamentos são pontos de salvação. O único ponto de salvação é Jesus. A nossa obediência deve ser voluntária a toda palavra que sai da boca de Deus, quer seja da Bíblia, quer seja do Espírito de profecia. Tudo que Deus revelou, isso é para nós cumprirmos. Lá em Tiago 1:22 diz o seguinte: não sede apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores. Ele diz que se a gente apenas ouve a palavra, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Olha, irmã Zilda, a sua experiência, ela me tocou muito, sabe? E do irmão que falou, por último, esqueci o nome agora, mas também são experiências assim que mostram, né, que a gente está dentro de um grande conflito, que a gente está dentro de um bombardeio de todos os lados, pessoas nos acusando, chamando de legalista, de perfeccionista, pessoas que não têm noção do que estão fazendo. Mas a gente não deve odiar essas pessoas, nós devemos amá-las, como está sendo ensinado aqui cada manhã. Nós devemos orar por elas, e como Jesus, e como Estevão, Pai, perdoa-lhes e não sabem o que fazem. Essa deve ser a nossa atitude, com amor, não com fingimento, mas com amor realmente, a gente amar essas pessoas, orar por elas, e, e ficar atentos quando eles nos agredirem e falarem mal contra nós. A gente deve fazer como Jesus ensinou, né? Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Eu queria deixar esse recado aqui, principalmente para a irmã Zilda, foi que o momento que ela falou, terminou de falar, eu não consegui aqui achar o lugarzinho onde levanta a mão, aí eu peguei, abri o microfone, foi o primeiro que eu achei, abri e falei ali. Desculpa por ter interrompido ali, não segui essa sequência, né, de levantar a mão, não achei, até agora estava procurando aqui, não achei onde levantar a mão, me desculpa por isso. E eu gostaria de deixar essa mensagem aqui. Vamos focar Jesus. Jesus é o único ponto de salvação que nós temos. A obediência a tudo que ele fala é o nosso dever. Se nós somos sinceros, nós devemos fazer a vontade de Deus. Um bom dia para todos, que Deus abençoe. Ao que ele fala, como você mencionou, na palavra, no Espírito de Profecia, e até o que é revelado hoje, se o irmão é consagrado e tem uma palavra para mim, se o Fábio tem uma palavra para mim, e eu sinto que recebeu do Espírito Santo, e cabe a mim obedecer o que o Fábio me falou. Olha Cabe só. a mim. Você está entendendo? Porque o Espírito Santo continua atuando e continua revelando coisas
Como eu falei aqui, a irmã se emocionou, eu me emocionei há 4, 5 dias atrás, que o Espírito Santo falou para mim que não era para procurar mais versos no Google. É uma palavra do Espírito Santo para mim hoje. Não tinha Google na época de Ellen White, ela não sabia nem o que era isso, ela não explicou isso para gente. Mas o Espírito Santo revelou hoje para mim, eu tenho que obedecer isso hoje, eu estou obedecendo. Tem um ano que eu não procuro o verso da Bíblia no Google. Pode ser que não seja para vocês ainda, mas foi revelado para mim. Cabe a nós obedecermos tudo que nos é revelado. O único pecado que é o único, né? O café só se torna ponto de salvação, não é ponto de salvação, se não foi revelado. A pessoa morre sem saber e tudo bem. É na graça de Cristo Jesus que é perdoado, que ela nem sabia, coitada. Entendendo? Que é o caso de muitas pessoas. Mas se a nós nos é revelado, cabe obediência, como eu mencionei, igual o espírito da irmã que a gente está dando estudo bíblico. Ouviu, obedeceu. Ouviu, obedeceu. Mas eu gosto muito. Pede o poder de Deus que ele tira essa vontade de você. Eu tava até confessando aqui com a minha família. Um pedido que eu não fiz a Deus foi de parar de tomar sorvete, porque eu simplesmente não conseguia. Eu simplesmente não conseguia. Eu gostava muito para ter a coragem de pedir. Deus foi tão misericordioso que ele tirou a vontade sem eu pedir. Glórias a Deus por isso, porque eu não tinha coragem de falar. Mas Deus é bom. Amém, amém, isso é verdade. Irmã Zuleide, você ainda gostaria de falar, minha irmã? Eu estou vendo você aí, e olha, eu peço perdão, irmão Fábio, às vezes a gente, irmão Valmir, Não, às vezes a não, gente irmã, fica não, tentando irmã. ponderar aqui o tempo, mas pode ficar à vontade, irmã Não, não, Zuleide, eu seja sei, eu bem-vinda. sei. Não, irmã, já está muito em cima. Não, eu só queria dizer que foi muito boa a palestra, viu? Ouvindo aqui o irmão também falando, eu tenho uma história muito longa também que eu não vou falar, mas é muito triste sobre a igreja que eu estou frequentando agora. E eu vou só dizer uma coisa, que eu tenho 24 anos de adventista. Eu estava com 20 anos de adventista, eu fui para o Rio de Janeiro, que eu não quero mais voltar lá mais para morar. Mas pelo Espírito Santo de Deus, foi lá onde eu encontrei Deus, numa igreja completamente fora do normal. E lá onde eu encontrei o Espírito Santo na minha vida. E eu louvo a Deus por isso, pela essa maravilha que Deus fez na minha vida. Então, só isso que eu tenho a falar. Só não quero voltar mais lá, mas foi lá onde eu encontrei. Que Deus abençoe. E Deus fez a transformação. Amém. Fez igual o irmão Vitor falou. Deus tirou tudo de mim. Vaidade, coisa que para mim era normal, Deus tirou. Deus foi tirando e não doeu, para a honra e glória do Senhor. Então, só isso que eu tenho a falar. Que Deus abençoe a todos. Deus é E um bom lindo, dia. né, irmã? Amém, amém. Deus seja louvado. O nosso Deus é maravilhoso e É ele é verdade. quem sabe o que nós realmente necessitamos. Como o irmão Vitor É disse, verdade. irmão, se nós formos testemunhar, como o irmão Valmir falou, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Como eu gostaria de ficar falando, O falando. dia todo. Eu sei eu sei que a Elô fica se coçando também para falar, porque a gente gosta de falar. O irmão Roberto nem está aqui hoje, a Norminha eu acho que já saiu. Nós queremos todos falar realmente, porque nós temos muito a testemunhar do amor de Jesus em nossas vidas. E louvado seja Deus por isso. Vitor, querido, já está dando aí 7 horas. O campo tem muito trabalho, e eu sei que você também tem uma ordem de serviço e ainda precisa tirar um tempo para orar pela mensagem de amanhã, e nós precisamos, irmãos, tirar esse tempo. Nós temos aí alguns pedidos de oração no chat, e eu gostaria muito que você lembrasse, nos faz muito bem orar uns pelos outros, e eu posso testemunhar disso. Nós temos alguns pedidos aí que a Aure trouxe lá do YouTube, outros que ela nos relembra, e Eu tô orar vendo, por. eu tô vendo aqui, eu consigo sim orar por eles. A gente pode orar. Louvado seja Deus. Então, por favor, Vitor, nem vou fazer menção, já que você já leu, o tempo avança. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar na sequência, a Aure vai colocar o hino final, eu já agradeço a presença de cada um que conosco está, e aqueles que estiveram, aqueles que virão, que Deus seja louvado na vida de cada um, e até amanhã às 5 da manhã. Deus abençoe. Pai querido, hoje a gente se empolgou, meu Deus, mas sabemos que isso também vem de Ti, o amor, o carinho entre os irmãos. Muito obrigado pelos momentos que tivemos aqui. Para finalizar o nosso encontro, meu Deus, gostaríamos de nos aproximar humildemente com alguns pedidos, pedidos que seus filhos precisam levar a Ti para se sentirem bem, para sentirem um milagre acontecendo em suas vidas, Pai. É por isso que nós elevamos aqui
O pedido da Edna, ela está com dor, paizinho. E o Senhor não se alegra quando os seus filhos estão com dores. Por favor, traz cura para a Edna Maria. Para Mara Keila, ela está pedindo pela saúde do sogro, o Ramiro, que está com pneumonia, pai. Por favor, pai, visite o Ramiro, fale com ele, toque, assopre o fôlego de vida em seus pulmões, para que sejam curados. É a segunda vez que ele está com pneumonia. Se há alguma coisa que tem que ser reformada em casa para que ele não volte a ter essa doença, pai, ou se é uma questão genética, que o Senhor cure ele por completo, por favor, nós clamamos pela irmã Keila, pelo seu sogro Ramiro, e que em breve possamos estar falando para ele que oramos por ele e a cura dele. Também a Liginha, a gente apresenta a tia, a irmã Terezinha, o Sebastião, a mãe da irmã Dalvani, obrigado pelo testemunho do irmão Valmir hoje, obrigado pelo testemunho da Gilda, pelos comentários do Fábio, da Zuleide, mas também tem o Paulo, a Aline, o Pavel e o Peterson. Todos esses, alguns a gente não conhece, praticamente todos, mas o Senhor os criou antes da fundação do mundo, o Senhor os amou e eles estão aqui pedindo as forças vindas de ti. Por favor, abençoa a todos e aos que também não foram elevados, expressos de forma escrita, a gente pede, cuida da gente, por favor, cuida das nossas finanças, da nossa saúde e do nosso andar e caminhar nesse novo dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe a todos. Até amanhã, Vitor. Deus te abençoe.